assunto que eu tenho para nós poder tratar no dia de hoje na verdade, assim, uma coisa que às vezes no normal do nosso tempo aí é uma coisa trivial, comum, mas eu quero trazer tipo a importância e o grau da importância disso. Mas antes eu queria passar um videozinho, e nesse vídeo eu quero que vocês se atentem, que eu quero colocar assim, ó, nesse vídeo nós somos a criança. Nós somos a criança. E foquem no vídeo, por favor. Todos nós estamos nessa condição. Todo mundo que estava olhando, eu escutei pessoas que falando, Jesus vai pegar, vai matar. Que nós não temos noção das coisas realmente do mundo, das coisas reais. Nós temos só que está em nossa volta. Agora, independente que aquela condição da criança era perigo. Concorda? Todo mundo concorda comigo, certo? O extremo perigo. Mas agora vamos analisar a cena. A criança estava o quê? Sozinha. Ela não tinha noção do perigo.
Para ela era uma coisinha nova que surgiu, por mais de tudo que ela estava tendo leve cuidado, tipo, empurrando as coisas na frente, fazendo aquela jogada para tipo, não chegar a pegar direto. Em alguns momentos ela tocou, mas ela não tem noção do perigo. E ela não tinha noção do perigo por causa que, na verdade, ela não conhecia o perigo, o nível do perigo. E desse detalhe, nada é resolver. Realmente ali foi uma condição que Deus salvou a menina, porque era para a cobra ter picado ela desde o primeiro momento. Quando ela chegou perto da cobra se sentia acuada e ia atacar. Mas agora você percebe que quando a mulher chegou, que no caso é a pessoa que realmente estava cuidando dela, ela chegou e resolveu o que tinha que ser resolvido. Ela foi lá, tirou a criança, ligou e chamou quem ia fazer a remoção do animal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a criança somos nós ali. A mulher, ela representa Deus na nossa vida. Se Deus não está presente na nossa vida, a gente vai viver daquela forma 24 horas. Já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Interessante. Quando você está viajando e você está na estrada, se as placas da estrada estão marcando a velocidade de 110 km por hora, qual a velocidade que você anda? 110. Alguns 120, 150, né? Mas a pergunta é o seguinte: o que significa aquilo ali, aquela placa? Se você ler lá no código, está dizendo assim, limite de velocidade 110. E por que a gente anda no 110? No limite. Aquilo é um cálculo feito, porque a probabilidade de acidente é maior, tal, isso aqui. Esse aqui é o limite. Esse aqui seria tipo assim, ó, no último momento você tem que andar nessa velocidade. Mas você passa a viagem inteira naquela velocidade. Tenteando, 110, 112, 110, 112. Você vai tipo na curva do perigo. Porque se você tivesse mas vou incomodar, mas independente, se tivesse 80, a probabilidade de ter um problema com essa, bom, enfim, todo mundo sabe a história. Então a gente sempre anda nesse meio, desse percurso. Só agora pense bem, a gente gosta de andar dessa forma, em relação às outras coisas, a tudo na nossa vida, né? Andar próximo ao abismo, próximo à queda, próximo ao fogo, próximo ao errado. E a gente está sem a presença de Deus. É isso a questão. A pergunta... Está falhando o meu falador aqui. A pergunta de hoje é o seguinte: como está a presença de Deus na minha vida? De verdade. Hoje eu estou falando de verdade. Não tipo aquela situação assim, eu hoje dei uma orada boa de manhã. Não, não é isso. Eu quero falar de verdade. A real mesmo. Não podemos ter e nem ser alguma coisa ou algo sem Deus. Todo mundo sabe disso. Todas as permissões vêm através da misericórdia. A gente nasce, quando a gente nasce, independente da situação, independente de tudo, nós temos as coisas que são as dádivas divinas, que é para tudo e para todos. Animal, seres vivos em geral, até seres inanimados recebem isso. Que é o quê? É chuva, calor, frio. Isso é natural para todos, independente se você é ruim ou não é, se você é bom não faz diferença. Se você é uma pedra não faz diferença, vai acontecer isso. Isso é uma condição da natureza divina que vai acontecer para nós nesse ponto de misericórdia. Outro ponto de misericórdia é o seguinte, é o fato de você poder fazer algumas coisas, como se alimentar, andar, respirar, viver. É Deus que permite isso. Se não, tem pessoas que tu não sabe, tem pessoas que têm problema de audição, enfim, todos os problemas, tudo isso depende da permissão de Deus. Agora, por que Ele permite para uns e para outros, isso é um outro caso, mas agora sim, para a gente entender o contexto geral, é a permissão dEle. E outra coisa também, é uma permissão dEle que a gente possa ter pessoas ao nosso lado. Como uma sociedade, como uma pessoa, como uma família. Isso é permissão de Deus. Deus quer permitir que você tenha um pai, que você tenha uma mãe, que você tenha um irmão, que você tenha pessoas que vão acolher você, tio, tia, seja o que for. São pessoas que estão em volta de você. Ele que vai permitir. E é dentro da permissão dele também, se vai ser bom ou ruim, ele permite tudo isso. É ele que permite isso. Se vai ter ou se não vai ter. Se vai acontecer ou se não vai acontecer. E os bens? Se você tem
uma empresa, um trabalho, seja o que for que você tem, tudo isso é permissão dele. A única coisa que realmente ele fez, que a gente fala assim, porque tudo que eu tenho foi que conquistei, que a gente acha, isso nunca foi, é tudo permissão dele. A outra coisa que ele colocou realmente para estabelecer como realmente uma misericórdia sem tamanha, é colocar o filho dele para estabelecer de novo a ligação entre nós e ele. Porque isso já tinha se perdido com Adão, enfim, tu não sabe a história. Isso foi perdido. Então, independente dele dar essas dádivas, dele colocou assim, ó, eu quero que eles venham estar comigo de novo. Eu quero fazer parte da vida deles de novo. E eu só vou poder fazer isso de uma certa forma. Eu pegar um ser inocente, praticamente divino, e matar ele para que eles possam de novo ter essa conexão. Aí, a obra da cruz. Mas aqui, ó, independente, até para cumprir a lei, sem Deus nós não conseguimos. A lei que era uma coisa que é para nós criar uma regra e a gente andar dentro dessa regra, Deus para que isso aconteça. Porque ele fala bem assim, ó, que você não pode roubar. O ato do roubo, que faz parte da lei, a lei, na verdade, quando ela está escrita tipo dentro de um fundamento, só que esse fundamento é uma coisa muito mais ampla. É não roubar, é pelo fato do que de eu não me corromper em tirar alguma coisa de alguém que realmente eu gosto e fazer com que essa pessoa que vai ser tomada não se sinta afligida, se sinta prejudicada. Então, pelo fato de eu amar essa pessoa, de forma alguma eu posso roubar ela, porque por duas razões. Uma, que eu vou deixar essa pessoa de uma forma bem complicada e destituir alguma coisa dela, e porque eu vou fazer com que realmente Deus fique quebrado, quebra a aliança, quebra a lei. Então eu vou perder meu contato com Deus por causa disso. Então não existe nada na face da terra que faça com que eu roube para perder aqui realmente o meu contato com Deus. Tem um pensamento que fala bem assim, ó, por que Deus fica pedindo para nós adorarmos Ele? Por que Deus fica falando assim, ó, me adore, primeiro adore a mim, depois adore o resto? Por que você acha que fala isso? Você acha que Ele precisa da tua adoração? Você acha que Ele precisa que isso de você alimenta Ele de alguma certa forma? É óbvio que não. Até nesse momento, quando Ele fala para Ele adorar, que Ele pede para você adorar Ele, Ele fala o seguinte, ó, a hora que você estiver entendendo isso, você vai compreender qual é a finalidade disso aí. Porque é o seguinte, se eu adoro o dinheiro, como eu sou? Avarento, ganancioso. Eu vou roubar, eu vou enganar, independente seja o que for, para ter o quê? O meu Deus, não é? Então eu me pareço com o meu Deus. Então toda vez que, se eu, no caso assim, colocar outra condição assim, no caso, o meu trabalho, ou vou colocar assim, vou dar um exemplo assim, bem legal assim, ó, tipo assim, um time de futebol, querendo ou não querendo, tem uns que colocam isso sem perceber, e colocam isso como, tipo, ele endeusa isso. Aí o que começa a acontecer? Você consegue perceber, o cara de longe você percebe, porque o cara canta a música do troço o dia inteiro, o cara veste a roupa do cara por qualquer ocasião, o cara vai num casamento, traje de gala, por dentro da camisa do time. Está entendendo? Aí o que acontece, você percebe que ele está muito próximo ao Deus dele. É uma aparência. Então, na verdade, o que Deus está falando assim, ó, se você me adorar, você vai ficar parecido comigo. Porque se eu adoro Deus do fundo do meu coração, eu vou começar a ter o quê? Compaixão. Eu vou começar a ter o quê? Misericórdia. Eu vou começar a tentar compreender o que é amor. Estou entendendo? Porque eu quero ver cada vez mais próximo dele, cada vez mais próximo dele, mais eu tenho essa afinidade. Então ele está falando bem assim, ó, se você me adorar, logo você vai começar a parecer comigo. Então por isso que eu quero. É porque realmente eu preciso que você se converta, você se transforme. A pergunta de novo, aonde que Deus está na tua vida? Em que nível que Ele está? Se não tenho Deus como razão de viver, então não tenho nenhuma preocupação se eu vou ficar sem Ele. Concorda comigo? Vou dizer para vocês. Não estou falando que vai acontecendo, não estou falando que estou dizendo nada disso. Estou falando assim, para você pensar.
Qual o teu grau de sentimento, qual o teu grau de perda, qual o teu grau de se o Faustão morrer? Levanta a mão aqui, quem vai chorar 3 dias? Mas vocês não conhecem a pessoa? Vocês não conviveu praticamente uma boa parte da tua vida com o cara? Eu quero assim colocar assim agora, tipo assim, a gente compreender agora, fazer um comparativo de entender assim, ó, os homens que a gente realmente leu sobre as coisas divinas, as coisas de Deus, como que foi o relacionamento deles? Agora sim, agora eu vou começar a ler a Bíblia. Vou precisar da ajuda, quem está lá mesmo, acho que é o Davi, não sei quem está lá. Agora sim, cara, agora eu quero ver, bala na agulha agora. Som, aí. Então, 6:10. Daniel, todo mundo sabe a história dele. Ele foi escolhido de uma certa forma por causa que ele era um dos homens, dos rapazes novos, belos e inteligentes. Ele lá um pouquinho mais, só escutando a história, você vai percebendo que ele fala bem assim, ó, que o Nabucodonosor fala bem assim, ó, eu quero que você pegue esses do reino aqui, dos príncipes e tal, eu quero que você pegue assim, os inteligentes, os mais bonitos, os mais que realmente eu posso utilizar. E Daniel é um dos escolhidos. Aí o que acontece? Para a gente entender como que funciona, e daí o que acontece? Ele é colocado junto lá com o rei os chefes. Aí é o seguinte, ó, Daniel 6:10. Olha que interessante. Quando Daniel soube que o edital, a minha versão aqui eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. Acho que é essa que eles vão passar aqui daí também. Ó. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, que era aquele momento que foi falado, que daí todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua, enfim. E foi uma pressão para ele, porque na verdade é o seguinte, eu só me prostro diante do meu Deus, como vou me prostrar diante do outro? Logo, eu tenho que voltar a fazer, eu tenho que orar, tenho que começar a buscar a Deus. Mas olha a sequência que interessante. Quando Daniel soube o edital, estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde está, olha os detalhes, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse momento é reiterado só para dar uma ênfase, mas isso aqui era coisa diária dele. A pergunta é assim, ó, isso aqui é um modelo. Ele era um homem que orava no mínimo 3 vezes por dia. Esse tipo era o mínimo dele. Fora durante o resto do dia, não dá para saber, tipo, mas era um momento de ele se ajoelhar e adorar a Deus, e ele fazia isso por 3 vezes no dia. Sequência. Por favor, lá, agora eu vou colocar. Agora nós vamos estar falando. Então, aqui foi um detalhe em relação a Daniel. Agora é o seguinte. Daí todo mundo fala assim, mas Moisés, Deus foi lá e falou com ele, Deus não sei o que é a história, ele foi escolhido, é diferente, mas vamos avaliar aqui um detalhe. Em Êxodo 32, 34. Êxodo 32, 34. Enquanto está aí. Aqui é um momento que, na verdade, o que acontece? Aí depois de que Moisés sobe, daí ele desce, eles fazem lá o bezerro de ouro, ele fica indignado, quebra as placas, aí depois Deus volta a falar com ele de novo, daí ele sobe, é nesse percurso que ele está subindo e voltando para estar trazendo de novo novas placas e fazer tudo de novo. É esse momento. Olha lá. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar de qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Isso está falando na sequência. Mas ele fala assim, relaxa, que o meu anjo vai lá na frente. Êxodo 33, 1. Então, aqui, ele está falando no 32, no capítulo 32, ele está falando desse momento. Agora ele vai falando no 33, 1. Por favor, aí. O Senhor disse a Moisés, suba a este lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo,
eu darei a sua descendência. 2. Enviarei um anjo diante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, blá blá blá. Vem comigo aqui, ó. Deus está falando para ele assim, ó. Você vai pegar o povo e vai lá. Mas só que não se preocupe. Deus, estou mandando os anjos ir na frente. Eu pergunto para você vai se preocupar o caminho? Pensa assim, ó, Deus está falando comigo. Deus do meu lado. E além disso, Ele está falando para mim assim, ó, não tem problema. Pode ir, os anjos vão na frente, arrumando a situação para vocês. Olha, isso que eu quero falar para vocês. É isso, esse nuance, esse ponto aqui, ó. Por favor, Êxodo 33, 12. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Ele já tinha falado que o anjo ia na frente, mas ele está recolocando de novo. Disseste, eu conheço você pelo nome, Deus falando, e você alcançou o favor diante de mim. 13. Agora se alcancei o favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha o favor diante de ti. E lembra-te que está na nação do teu povo. 14. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus fala para ele assim, ó, além dos anjos estão indo na frente, a minha presença vai com você. Mas olha o que Moisés fala. Analise, preste atenção que Moisés continua falando. Próximo. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Tipo para ele assim, ó, não é suficiente o anjo na frente. Para mim isso não faz diferença. O que faz diferença é o Senhor estar comigo. Sequência 16. Pois como se poderá saber que alcançamos o favor diante de ti? Ele está falando o seguinte, não adianta nada o Senhor falar para eu ir, o Senhor vai estar comigo, mas o Senhor tem que estar junto comigo de verdade, porque senão como que eu vou saber que eu estou fazendo o que tem que ser feito? Como que eu vou saber se realmente eu atingi a meta? Como que eu vou saber se realmente eu estou sendo favorável ao Senhor? Como eu estou realmente fazendo o que o Senhor realmente quer? Sequência ali, ó. Será que não é fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? 17. O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Você acha que Deus falou, foi junto com ele, você acha que é por causa do quê? Porque ele só sabia o nome dele? Ele entendeu qual que era a necessidade para proteger ele. Moisés não queria alguém, não. Ele queria fazer o negócio do jeito que tinha que ser feito, da forma mais perfeita para poder agradar a Deus. Porque proteção já tinha um anjo na frente. E só o fato de Deus falar que já ia com ele já era mais do que suficiente, mas ele não queria simplesmente só isso. Agora tinha que ser nós de verdade. Agora tinha que ser da nossa alma, lá de dentro da nossa alma, falando agora o seguinte, próximo versículo. Então Moisés diz, peço que me mostre a tua glória. Você tem coragem de pedir isso para Deus hoje? Você está andando de forma, desse jeito, a ponto de falar assim, ó, Deus, mostra para mim a tua glória. Você de realmente sentir isso, que isso vai dentro dos teus ossos, vai entrando dentro da tua alma, te arrebentando por dentro, é só a presença dele. Davi. Não precisa abrir isso aqui, mas aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 5. Esse é o momento que Davi, ele é ungido como rei em Hebrom. Ele já foi ungido como rei por Samuel. Mas depois aqui é o momento de estabelecer o reinado dele de verdade. No capítulo 5, ele é colocado como rei. Ele é ungido pelos líderes, ungido pelos anciões e pelos sacerdotes. Ele é restabelecido agora. Ele foi ungido como regra e como as coisas de Deus, e agora ele foi estabelecido como rei. Capítulo 6, o que ele pede? Qual que é o primeiro dele como rei?
Tipo, ele podia ter tudo, ele podia pedir o que ele quisesse, ele podia fazer o que ele queria, mas nada tinha importância se a presença de Deus não estivesse no meio dele. E ele entendia que a presença de Deus no meio dele não era só oração, não era só isso, era a arca. Não me interessa onde está, não me interessa como vai fazer, não me interessa, não quero saber. Eu quero a arca, a presença de Deus, eu quero ela aqui. Capítulo 6, ele vai lá e fala para todos ali, vão lá, buscam a arca e tragam para cá. Quando a arca está entrando, o que ele faz? Festa. Dança, porque a presença de Deus entrou. Eu estabeleci a casa de Deus, agora nada disso tem importância enquanto a presença dele não estiver aqui. E outra, ele não faz como é feito no tabernáculo de Moisés, ele faz uma coisa mais impossível, ele faz uma coisa fora do padrão. Ele não quer mais esconder Deus atrás do véu, ele quer pegar Deus e colocar para que todo mundo veja o grande poder do meu Deus. Ele me colocou aqui como, ele me estabeleceu nesse lugar. Ele estabeleceu esse lugar como o melhor lugar do mundo, porque a presença dele está aqui e agora. Venham todos e vejam, contemplem o meu Deus. É isso que ele fazia. Ele aconteceu naquele momento. A importância que ele dava para a presença de Deus. Ele não precisava disso. Convém comigo, ele não precisava disso. Ele foi colocado, Deus escolheu ele como rei. Mas esse é um dos pontos que realmente Deus fala assim, que esse é igual o coração que realmente Deus quer. Isso consegue compreender a hora que ele peca, como ele fica totalmente arrebentado. Não por causa do pecado, não por causa do erro, não por causa que o cara que morreu. Porque ele compreendeu dentro dos ossos dele que realmente ele tinha perdido a comunicação com Deus. Que ele poderia, quem sabe, perder. Por favor, Salmos 63, 1. Salmos 63, 1. Olha a expressão de adoração. É do 1 até o 8, aí, por favor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta e sem água. 2. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. 3. Porque a tua graça é o melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos, como se saborosa comida se fartasse a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. 6. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas. Eu canto de alegria. 8. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Entenda, tipo assim, que ele coloca como uma necessidade manha, presença de Deus que ele fica buscando. Entendam, ele não tinha como ter isso. Não tinha Cristo naquele momento. E independente disso, ele tinha essa condição de entender que ele podia ter isso. Salmo 51, 1. Compadecer-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. 2. 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Pequei contra ti somente, e fiz que o mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 6. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. 6. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica-me quando eu sopro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Você acha que Deus fez alguma coisa? Deus, quando Ele fez isso, Deus fez alguma coisa? Não. Ele percebeu
que a presença de Deus poderia sair dali. E ele está chegando no extremo de condição, falando que bem assim, ó, não deixe que meus ossos se esmaguem. Porque não existe nada mais doloroso, nada pior do que não ter a tua presença. Outro ponto, Jesus. Mateus 26, 36, por favor. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Próximo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que Jesus estava dessa forma? Você acha que ele ia ser crucificado? Você acha que é por causa que ele ia apanhar? Você acha que é por causa disso? Não, porque ele compreendeu que realmente Deus ia se afastar dele. Ele entendeu que Deus ia ter que sair da frente dele, sair da presença dele, para que o pecado chegasse nele. Agora pense, Daniel, Moisés, Davi, não conviveram com Deus e queriam da presença dele. Jesus nasceu com ele. Jesus conhecia ele tanto como do jeito que ele ia lá e do jeito que ele era como ele via como homem. Jesus sabia quem ele era, ele sabia tudo realmente como era. Falou para ele o seguinte: que você vai ter que morrer e eu não vou estar presente. Você consegue compreender isso ou não? Você consegue entender o nível dessa pressão? Você consegue entender o nível disso? Se você não está sentindo nada agora, se teu coração não está pelo menos apertado, é que você não compreendeu a presença de Deus na tua vida ainda. A presença de Deus não está estabelecida na tua vida. Nós vamos agora separar aqui os pensamentos. Entendeu? Aquela condição assim: eu sei quem é e eu conheço. Para vocês entenderem o nível de relacionamento. Silvio Santos. Eu sei quem é, mas conheço. Não sei se alguém conhece, mas eu nunca vi ele, nunca cheguei nem perto dele. Mas todo mundo sabe quem é, mas ninguém conhece. O segundo relacionamento é aquele do teu açougueiro, do teu padeiro. Certo? Que você sabe quem é, conhece bem pouquinho superficialmente. Você sabe o primeiro nome, sabe às vezes que time que ele torce. Está entendendo? É muito superficial. O próximo caso aqui é o teu vizinho, ou um parente distante. Você até sabe a história deles, tal, mas você não convive com eles. Tirando que os vizinhos ficam o dia inteiro na tua casa, né? Mas aquele que é normal, o vizinho que é vizinho, você sabe quem é, você sabe o nome da mãe, você sabe como é que é, sabe o que ele trabalha, sabe de várias coisas. Mas só que ainda fica superficial. Ainda é superficial. Aí depois vê o que realmente você conhece e sabe quem é, que é teu cônjuge, os teus filhos, teu pai, tua mãe. Esses você tem convivência com eles. Então, em relação a isso, a pergunta é: em que nível Deus está na tua vida? Deus é igual o Silvio Santos na tua vida, que você sabe quem é, mas nunca teve contato com ele? Deus na tua vida também tem como o quê? Como o teu vizinho, o teu vendedor de pão, teu cliente?
Como que Deus é na tua vida? Agora eu quero que você li. Aonde que está Deus nesse momento? Ou se Deus é mais, ou se Deus é parecido com o teu sentimento em relação ao filho, ao esposo, esposa, ao pai, à mãe. Em que nível que está Deus na tua vida? Você vai entender mais ou menos assim, ó. Se o Silvio Santos morreu hoje, vamos ficar, né? Nossa, morreu. Mas você vai tomar café, vai almoçar. Se o teu padeiro morreu, você vai ter curiosidade só de saber como que ele morreu. E é por aí acaba. O teu vizinho, que é mais ou menos próximo, até pode ir no velório dele, porque né, se conheceu o cara desde criança, tá, vamos lá ver e tal. Mas agora se morrer teu marido, agora se morrer tua esposa, agora se morrer o teu filho, aí você vai chorar. Se você perder eles, faça a imaginação, crie isso na tua cabeça agora. Que você está perdendo teu filho, que você está perdendo tua esposa. Vamos fazer um pacote, você perde todos num dia só. Como vai ficar você? Você vai voltar para tua casa e vai deitar na mesma cama que você perdeu tua esposa, tranquilo? Você vai sentar na mesa, colocar o prato onde teu filho sentava e não está mais? E vai ser normal? Porque essa presença te importa. Porque essa presença faz diferença na tua vida. Porque essa presença é a que realmente tem valor. A pergunta é agora, e se Deus sair da tua vida, para você vai fazer diferença? Você vai a razão da vida? Ou vai ficar tipo só, ih, rapaz, Deus foi. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Se Ele realmente sair da tua vida, como que você vai ficar? Se você não se importar, isso não adianta você falar para os teus vizinhos, falar para o teu parceiro da igreja, isso não faz diferença. É você, eu estou falando com você, dentro de você. Eu estou falando com a tua alma, aquela alma mimada, é com ela que eu estou falando. Se a presença de Deus sair da tua vida, o que vai acontecer realmente com você? Se você não morrer junto com isso, a presença de Deus não chega na tua vida ainda. Isso só acontece, a presença de Deus só funciona se você tem convivência. Se você não convive com Deus, não vai rolar um enlace, não vai rolar um relacionamento, não tem como. E como? Falando, rindo, passeando, conversando, contando mistérios, contando minha vida, contando meu futuro, chorando, brincando, falando dos outros. É como você faz com a tua mulher, como você faz com o teu esposo, como você faz com o teu irmão. É como você faz dessa forma. Só que todo dia você levanta, você tem que estar com Ele. Então você tem que conversar com Ele, contar, criar expectativa, conviver diariamente, todo dia, até chega a certo ponto que se você acontecer alguma coisa com você, não vai fazer diferença, porque você sabe que Ele vai estar lá quando você morrer. Não faz diferença. Por isso que Paulo fala que para mim isso é uma vantagem. Agora eu pergunto para você, se tem pessoas que eu posso te falar aqui assim, que você vai morrer hoje, e a pessoa fala, Deus me livre. Nós temos que almejar a coisa maior da nossa vida, o nosso suspiro tem que ser respirado, nosso coração tem que bater por ansiar a presença de Deus. Se não for por isso, tudo é besteira. Salomão fala, tudo é vaidade, nada tem valor, tudo se passa, e ele é o cara, hein? Milionário, dono, poderoso, inteligente. Se um cara desse nível falou que isso é vaidade, agora você vai crescer. Não, eu vou ver para depois explicar. Se a presença de Deus não está estabelecida na tua vida,
Então, você não se preocupa se Jesus vai vir ou não. Você não se preocupa com esse tipo de coisa. Por isso você continua a tua vida tradicional. Você continua a tua vida comum, corriqueira. Deus vir ou não vir, tipo, não perceba essa falta. A partir do momento que você dormir e acordar e falar assim, meu Deus, acho que meu Deus não está comigo, começar a entrar em desespero, e Deus vai ter que orar, Deus, está aí, nossa, o Senhor tinha saído. Você tem que estar nesse nível, igual uma criança. É por isso que ele fala, vinde a mim as crianças, por causa que o meu sentimento é puro, é verdadeiro. É igual a criança, você pega deixar a criança sozinha de 3 anos em casa, ela levanta e ela começa, mãe, a mãe não respondeu, tem a segunda opção, né? Pai, se ela entender que não tem ninguém, ela entra em desespero. E se Deus, só que na verdade é o seguinte, Deus está aqui, é que nós temos que ter a presença dele. Ele já fez o que tinha que ser. Não tem mais o que ele fazer para que realmente você faça, porque depende do teu passo. E o teu passo é só esse, diante, todo dia, todo momento, orar sem cessar. Não é parado no chão orando, não é isso. A tua mente tem que estar ligada com Deus todo o tempo. Se não tiver dessa forma, não... nesse momento, se você não está com Deus, alguém tem que estar com você. Os passos para finalizar. Romanos 12, 1 ao 2, por favor. Para eu, esse de Deus, não vai ser uma coisa assim, tipo, vai abrir o céu, vai descer o fogo, e daí estou com a presença de Deus. É lógico que não. É a convivência, é o dia a dia, é todo momento. Isso vai te pedir duas coisas: disciplina e obediência. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu me entregar, o que é sacrifício vivo? É eu vivo me entregando para as coisas que eu compreendo, para que na verdade seja um sacrifício racional. Para que depois desse passo vai vir o sobrenatural. Mas eu tenho que partir do quê? Do óbvio. Eu vou orar todo dia, eu vou ler a palavra, eu vou conversar. É o que? Disciplina e obediência. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é viver a transformação. Ver o sobrenatural. Você acha que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, fazer as coisas acontecerem da tua vida para com os outros, se você não tem presença dEle? E o terceiro é o mais importante, que é esse que a gente realmente tinha que esperar, e a nossa alma tinha que gritar 24 horas por isso, é que nós sejamos um com Deus. Pedro nega Cristo depois do derramamento. Aí depois que acontece o derramamento do Espírito Santo na vida dele, ele leva 3.000 pessoas para Cristo, pedindo para colocar as pessoas no caminho dele, porque a sombra dele curava. Aquele Pedro que negou fazendo isso, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você ter a plenitude, você tem que ter consistência. Você tem que fazer isso todo dia, você tem que ter disciplina, você tem que ser disciplinado. Você tem que ser disciplinado e depois ser obediente. Depois que você faz isso, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus, é óbvio. Porque Deus vai estar presente na tua vida toda hora, todo momento. Depois que finalizar isso, o que acontece? Para a gente finalizar, João 20, por favor. João 20. Evangelho de João 17 e 20. Isso aqui é um momento crucial. Então a gente tem a consistência do dia a dia, a obediência, a disciplina. A gente começa a ver o sobrenatural de Deus, as coisas acontecem diferentes. Aí vai surgir a dependência real de Deus.
Se você vê o sobrenatural, se você vê as coisas acontecendo na tua vida, está se transformando numa nova criatura. Quando você transforma numa nova criatura, você vai querer ser o quê? Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da minha palavra que eles falarem. 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Entendeu o que realmente Deus quer? Ele quer que você tenha disciplina, obediência, para que você possa ver o sobrenatural dele, para que a presença dele seja constante na tua vida para sempre. Que aqui é só o início. Você tinha que estar lutando para isso, para ter isso na tua vida, porque depois que você, aquela história, se para você não faz diferença estar com Deus hoje ou não, por que você quer ir para o céu então? Por que você quer ser salvo? Para que você quer morar com ele para o resto da vida? Se aqui nem aqui você está querendo, imagine lá. Lá vai ser 24 horas, sei lá se vai ter horas, mas enfim, é o tempo todo. E se você não está constante com ele aqui, imagine lá. Nós temos essa oportunidade agora de poder chegar lá. Disciplina, obediência. Você vai ver o transformado da tua vida. Você vai transformar uma nova criatura. Uma nova criatura, só nova criatura, vai ser um com eles. No sentimento, no coração, na dependência, na vivência. Aí eu garanto para você, que onde você passar, as coisas vão acontecer. Eu garanto para você que quando você falar com alguém, você vai tocar na alma dessa pessoa. Eu garanto para você, quando você orar por cura, a pessoa vai ser curada. Não tem como você não funcionar, porque você está com a presença de Deus do teu lado, 24 horas, aonde você for, Deus vai estar lá. Entenda isso, aonde você for, Deus vai estar lá. Tudo vai acontecer. E você vai saber, porque Deus vai te falar como tem que ser feito, como que vai ser a forma que você vai ter que fazer, porque Ele está com você. O meu maior problema na minha vida é eu não saber o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. E você tem Deus para poder fazer isso. Ele vai falar, você fica parado, porque era a melhor coisa que tinha para fazer. Não tinha melhor. Gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Gostaria de orar com vocês. Tinha um pastor que orava assim. Ele pedia que realmente Deus fizesse com que você ficasse preso no elevador e tivesse pelo menos umas 3 pessoas com problema. Para que você estivesse sozinho e só você resolvesse isso. Eu acho que isso faz muito jus nos dias de hoje. Como diz aquela história assim, enquanto a água vem, não sobe e te tira do que tem que ser feito, você não faz. Aí, tipo assim, a vida, aí você corre para Deus com querer orar fervorosamente. Me largue, vou me trancar no quarto hoje. Não é isso, é todo dia, toda hora. Tudo que você faz. Você está conversando com Deus, você tem que parecer um louco mesmo. Parece um louco. Só que quem está do teu lado não faz nem ideia. Ontem eu estava falando com o Fernando aqui nos jovens. Eu pergunto para vocês assim, ó. Você está num ambiente normal, tipo, sei lá, dentro daquele negócio do Detran, cheio de gente estranha, não conhece ninguém, tá? Se alguém começa a passar mal e pular para cima e falar grosso e tal, não sei o quê, fica que... A pergunta é, se tem alguém aqui liderando que não seja nada, que seja tipo uma pessoa normal, e ela fala assim, ó, isso aqui é coisa do mal, o troço está acontecendo aqui. Quem você acha que eles vão chamar? Vão chamar a polícia? O cara está aqui dentro do ambiente, vai fazer isso aqui, ele vai passar aquele olho correndo assim, ó. Fala para mim se não é verdade. A primeira pessoa que ele vai procurar, as irmãzinhas do coque, não é? Por quê? Qual que é a representação da irmãzinha de coque? É uma mulher de oração, mulher que está com Deus. Então logo se pegar essa mulher vai resolver. Aí se ela não resolver, chama a polícia, mas antes chama ela. Agora na verdade não pode ser assim.
Quando acontecer isso, as pessoas têm que olhar e falar assim, olhar para você. E falar assim, ó, todo mundo percebeu que era você aqui, que tinha que resolver isso. Quando alguém tiver que, tipo, você sabe que a história assim, ó, eu preciso que alguém, nossa, a pessoa está muito ruim, a pessoa está com depressão, a pessoa quer, sei lá, fazer uma coisa errada na vida, não sei, não interessa. Não, eu sei, chama fulano. Mas você tem que parar de falar assim, chama fulano. É eu que vou orar por ela. É eu que vou trazer, porque Deus está comigo, não está? Eu não, orar, na verdade, não é fazer isso, é tipo trazer assim, é mais ou menos assim, ó, vamos imaginar, você está vindo com Deus, tipo, conversando, e fala assim, ó, a pessoa está ruim, nós então, beleza. Deus, vamos ali? O senhor que sabe. Não, vamos lá. Então, vamos lá. Deus, tá, entra a porta, entra aí, Deus, beleza, tá vendo? Rapaz, o negócio pegou aqui, hein, Deus. Cara, o que esse cara andou fazendo? E Deus vai falar para você assim, ó, manda levantar, sei lá, cresça a perna. Não sei o que ele vai falar para você. Aí você vai falar assim, Deus, acho que não vai rolar. Você vai falar assim. Você vai, o quê? Você vai falar assim, para levantar? Levanta, senhor, levanta. Você não está nem aí, essa sequência não é tua, você só tipo, entendeu? Porque Deus está presente com você. Deus, de onde você for, onde você chegar, Deus vai estar chegando junto. Por isso que eu falo, a hora que você chega no ambiente, qual for ele, se você pisar e não se transformar, Deus não está com você. Abre o teu coração, realmente entenda que isso é um momento de início. Faça isso. Eu já faço. Glória a Deus pela tua vida. Deus está comigo 24 horas. Glória a Deus pela tua vida. Você é referência. Você é referência. Se não, comece hoje. Não deixe para. Então tá. Segunda-feira às 8. Não. Todo momento, todo instante, que isso se transforme natural na tua vida. A certa hora você realmente vai ser totalmente dependente dele. Sim, Deus, eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que criança de entender, Pai, que o Senhor realmente faz parte de tudo na nossa vida, que sem o Senhor nada tem valor, sem o Senhor nada tem graça, sem o Senhor não tem motivo, não tem razão de nada nem por nada. Eu lhe peço, Pai, Senhor, por favor, crie no nosso coração uma vontade, Pai, de conhecer Sua palavra, uma vontade de entender, Pai, o porquê das coisas e de buscar o Senhor, Pai. Como Davi fez, no primeiro momento que teve condição de poder fazer isso, estabelecer um local que buscou a Sua presença, Senhor. Que essa presença seja estabelecida na nossa vida, Pai, 24 horas, que isso jamais saia na nossa frente, Pai. Porque aqui realmente, Senhor, Pai, onde a gente saia daqui agora, onde colocar nossos pés, Pai, seja um lugar abençoado e transformado, Pai. Porque a Sua presença está junto, Senhor. Eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja estabelecido cada um aqui, Pai, essa vontade, Pai, essa ânsia, Pai, que isso venha queimar nos nossos corações, Pai, porque essa palavra, aí sim, Pai, ela vai entrar, Pai, vai dividir, Pai, nossa medula, Pai, vai dividir nossos ossos, dividir nossa carne, vai dividir nossa alma e nosso espírito, porque realmente vai ter só nosso espírito com o Senhor, para fazer realmente o que o Senhor quer que seja feito. Eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha nos abençoar, Pai, nos fazer entender, Pai, qual é a sua vontade em relação a isso, Pai. Muitíssimo obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és a porção da minha